Todos os dias são servidas 21 bilhões de refeições para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050, serão 9 bilhões de pessoas. O planeta precisa de mais alimentos. Em 10 anos, a demanda cresceu 20% e o Brasil está pronto para contribuir com a produção agrícola e se tornar um dos maiores fornecedores mundiais de alimentos. As terras são disponíveis, o clima é favorável e o relevo do solo é próprio para a agricultura. Nos últimos 30 anos, o Brasil deu um salto na produção de grãos, chegando a uma safra de 190 milhões de toneladas por ano. Ocupa atualmente a segunda posição na produção de soja e milho. É o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do planeta. Mas ainda há muito que ser explorado desse potencial. O país dispõe de 846 milhões de hectares. Apenas 10% desse total são utilizados para a produção agrícola. Restam 547 milhões de hectares agricultáveis, o equivalente a 65% da vegetação nativa. O Brasil tem mais área agricultável que o resto do mundo. O Cerrado brasileiro, no Planalto Central do país, com uma área de 2 milhões e 45 mil quilômetros quadrados, se desponta como um dos mais ricos potenciais, de onde saem 55% da produção de grãos. É nesta região que se localiza o estado de Mato Grosso, responsável por 36% da produção agrícola e é o maior exportador do agronegócio brasileiro, com 42% de participação no volume das exportações. No centro-norte de Mato Grosso está instalada a Fiagril Participações S.A. A empresa, fundada em 1987, um período em que produzir era sinônimo de superação, inicialmente se concentrava no fornecimento de insumos e assistência técnica. Em pouco mais de 20 anos, se tornou referência no agronegócio. Hoje, a Fiagril também está presente nos estados de Tocantins, Minas Gerais, Pará e Amapá. Conta com uma capacidade de armazenagem de 830 mil toneladas de grãos, sendo 98 mil toneladas em armazéns arrendados. Possui uma das mais modernas plantas de produção de biodiesel da América Latina, com capacidade de produção de 200 milhões de litros por ano. De fornecedora de insumos nasceu a holding, que hoje controla outras empresas. Elas se complementam na composição de uma ampla estrutura para o agronegócio. A Fiagril S.A. é detentora de 33% da Serra Bonita Sementes, que investe em biotecnologia para a produção de sementes de alta qualidade em uma área própria de mais de 12.700 hectares no estado de Minas Gerais. A previsão é de 2 milhões de sacas de sementes por ano a partir de 2016. Em Mato Grosso, no município de Lucas do Rio Verde, o Parque Industrial se expande e recebe projetos de novas plantas industriais em uma área de 140 hectares. Com um terço dos investimentos da Fiagril, está sendo implantada a bioplanta para a produção de micronutrientes. Em sociedade com a Summit Group, detendo 50% das ações, também está em fase de implantação a FS AgriSolutions para a produção de etanol, aproveitando a larga escala da produção de milho na região. A capacidade prevista é de 50 milhões de galões de etanol ao ano, com investimentos de 120 milhões de dólares. O etanol, energia limpa e renovável, hoje supera o consumo de combustíveis derivados do petróleo no Brasil. A Fiagril possui também 40% das ações da Ciamport, Companhia Norte de Navegação em Portos, com estrutura em construção nos estados do Pará, com estação de transbordo no Rio Tapajós, onde se completa o transporte intermodal rodoviário e hidroviário. No estado do Amapá, são construídos silos no Porto Público de Docas de Santana, com capacidade para armazenar até 48 mil toneladas de grãos. Na Ilha de Santana, também no estado do Amapá, será construído um TUP, terminal de uso privado, com capacidade para movimentar até 3 milhões de toneladas de grãos por ano. Conforme o cronograma de obras, no segundo semestre de 2015, o complexo hidroviário vai transportar 500 mil toneladas de grãos ao ano. Em 2016, 1,5 milhão de toneladas. Em 2017, 1.800.000 toneladas. Em 2018, terá capacidade plena para transportar 5 milhões de toneladas ao ano. Os investimentos em portos
rebocadores e barcaças chegam a 160 milhões de dólares. A localização da Cianport é estratégica para alcançar de forma mais rápida e com menor custo os portos mais importantes do mundo. Do armazenamento ao embarque marítimo, uma completa rede de serviços em todo o país se encarrega de agilizar e concluir o complexo de exportação, o principal foco da Fiagrill. A holding, com forte atuação no agronegócio, conta com 2,5 milhões de toneladas de originação de grãos e a previsão é chegar aos 4 milhões de toneladas em 2020. O faturamento anual é de 1 bilhão de dólares. Os novos investimentos da Fiagrill acontecem no momento em que o Brasil amplia a logística de escoamento no eixo da produção com o transporte intermodal. A BR-163, que corta todo o estado de Mato Grosso, está sendo pavimentada até o estado do Pará, possibilitando caminhos mais curtos para chegar mais rápido aos portos do norte do país. A linha férrea em construção interligará importantes regiões produtoras, saindo do estado de Goiás e passando por Lucas do Rio Verde, município sede da Fiagrill, onde será instalado um porto seco. A Fiagrill S.A. faz parte de um cenário produtivo no Brasil. O agronegócio é responsável pelo superávit na balança comercial, responde por 22% do PIB e gera 37% da mão de obra empregada. E ainda tem uma margem de crescimento de 80% nos próximos 10 anos, o que provocará uma demanda por recursos financeiros. Por outro lado, abrirá um mercado de oportunidades. A Fiagrill tem orgulho de participar da produção mundial de alimentos e se prepara de forma consistente para ser um player responsável com foco em longevidade e sustentabilidade.